E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo à nossa segunda videoaula de história aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre a América antes da chegada de Cristóvão Colombo em 12 de outubro de 1492 na atual ilha de São Domingos e também sobre o Brasil antes de Pedro Álvares Cabral desembarcar em Porto Seguro, no dia 22 de abril de 1500, porque a gente sabe que já tinha populações aqui, como o Império Azteca, né? A gente sabe que já existia indígenas aqui, e essa videoaula é sobre eles, é sobre essa América antes das expedições, das grandes navegações, antes da chegada dos europeus, em especial a América Latina, que eu vou falar aqui. Eu não vou falar muito sobre a América do Norte, sobre a América que foi colonizada pelos ingleses. Eu não vou falar muito sobre ela, vou falar mais sobre a América Latina. E eu vou começar com o Brasil. A gente sabe que os primeiros povos que vieram para a América vieram por meio das glaciações há cerca de 14 mil anos atrás. Eles vieram por meio do Estreito de Bering, que são 80 quilômetros de água que separam a Ásia da América. Eles vieram porque as glaciações congelaram aquela água, que se transformou numa espécie de ponte e tornou acessível para aquela população fazer essa travessia de um continente para outro. A gente descobriu essa teoria, né? Essa teoria foi sendo desenvolvida quando descobriu o crânio, o esqueleto da Luzia, na cidade de Pedro Leopoldo. Ela foi achada numa caverna na Lapa Vermelha em 1975. E a Luzia, ela trouxe essa nova porta, essa nova teoria sobre como chegou os primeiros seres humanos aqui na América. Porque o crânio da Luzia, ele é muito parecido com povos africanos e com os aborígenes australianos. E os ancestrais dos atuais indígenas, eles não são... o crânio deles não são africano ou não tem nenhuma associação com esses aborígenes. Eles são muito parecidos com os chineses, os mongólios, né, que é uma região da China. Então, a Luzia, essa população que veio junto com a Luzia, ela veio há cerca de 14 mil anos atrás, provavelmente da África ou ali da Austrália, né, por essa semelhança craniana, e veio por meio do Estreito de Bering. E os ancestrais dos atuais povos indígenas vieram da China, muito provavelmente, né, dessa região da Mongólia, por causa da forma craniana mesmo, e eles vieram muitos anos depois da Luzia. Eles vieram há cerca de 11 mil anos atrás. Você deve estar se perguntando, nossa, como que sabe, como que tem conhecimento sobre todas essas coisas? Por meio do trabalho dos arqueólogos. Aqui no Brasil tem o que a gente chama de tradição nordeste, que são pinturas rupestres encontradas em cavernas e em grutas. Essas pinturas até hoje não é muito certo, não tem um significado muito certo dessas pinturas rupestres, o que elas querem dizer. Mas a gente sabe que elas representam coisas do cotidiano, cenas do cotidiano, como a caça, tem muita figura de animais, de homens e mulheres também. No litoral da região sul e sudeste também, a gente encontra muito os sambaquis. O que são os sambaquis? Os sambaquis são morros feitos de mariscos. Os povos pré-históricos que viviam ali naquela região coletavam esses mariscos e faziam esses morros. Ao que tudo indica, esses povos pré-históricos que faziam esses sambaquis eram uma sociedade sedentária
hierarquizada e complexa, porque os sambaquis eram usados como forma de identificar o grupo que vivia ali naquela região. Então aqui a gente tem as pinturas rupestres e também temos os sambaquis como base de estudos, como objetos de estudos, para saber como que era essa sociedade pré-histórica aqui na América. Eu queria abrir um parênteses aqui nessa videoaula, aproveitar a oportunidade que nós estamos falando de povos originários, e eu queria falar sobre o termo índio. O termo índio, ele é um termo muito preconceituoso, é um termo que carrega toda uma trajetória dolorosa, toda uma trajetória de muita dor que esses povos tradicionais sofreram com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Nos primeiros 70 anos da colonização portuguesa aqui no Brasil, o que era o índio? O índio era uma moeda de troca. É como o professor falar, a gente vê em videoaula falar que o índio, por que chama índio? Ah, porque quando os portugueses chegaram aqui, eles acharam que estavam chegando nas Índias, aí os portugueses chamaram aqueles povos de índios. É comum falar isso, é comum a gente se referir a esses povos como índios, mas a gente sabe que não é bem assim. Como eu estava falando, nos primeiros 70 anos da colonização, o índio nada mais era do que uma moeda de troca, um símbolo de riqueza, né? Ele era escravizado, ele era um escravizado no sistema colonial, principalmente nesses primeiros 70 anos da colonização. A gente vê em testamentos de bandeirantes falando que eu deixei tantas terras, deixei tantas riquezas e deixei tantos índios. Então o índio era visto como uma moeda, né? O índio não era visto como outro ser humano, o índio foi um escravo daquele sistema colonial. O índio era uma moeda, nada mais que isso. E quando essa escravização, esse sistema escravocrata usou a população africana, né? A mão de obra escrava agora era africana, deixou de ser indígena para ser africana, o índio, no caso, se tornou um estorvo. Ele foi sendo marginalizado da sociedade, daquele país que já era dele. Então ele foi marginalizado. E quando esses povos originários, esse índio, se torna um estorvo naquela sociedade que está usando agora mão de obra africana escravizada, o índio se torna um estorvo e surge a profissão de bugreiro. O que era o bugreiro? Era o caçador de índio que ganhava tanto por cada par de orelha indígena que ele levava. Então, o termo índio carrega toda essa trajetória de muita dor para essa sociedade. Então, qual que é o termo mais adequado? Pode falar povos tradicionais, povos originários, indígenas também. Indígena não soa tão ofensivo quanto o termo índio. Igual quando a gente fala escravo, né? Não é certo, não é adequado falar escravo, porque ele não escolheu aquilo. A escravidão foi uma condição que foi imposta àquele povo, então ele foi escravizado, ele não foi escravo, ele foi um escravizado, porque essa condição foi imposta a ele não teve escolha. Então vamos mudar aí um pouco a nossa linguagem, o nosso vocabulário. Bom, voltando a esses povos que estavam aqui antes da chegada dos portugueses, a gente não sabe ao certo o tamanho dessa população, né? O número, a quantidade de povos que tinham aqui, quantidade de indivíduos, porque não tem dados. E os dados que a gente tem dos portugueses, dos colonizadores, eles não são confiáveis. O que é certo é que existia mais indígenas do que colonizadores, do que portugueses no caso. E os números variam de 1 a 4 milhões de indígenas. Sobre o cotidiano desses povos.
Esses povos, em sua maioria, eram nômades, eles não eram sedentários. Eles viviam da caça e da coleta. Animais de grandes portes, eles não eram criados, eles eram apenas caçados. Não tinham o hábito de criar animais, eles eram caçados, né? Eles criavam araras, papagaios, mas como bichos, como animais de estimação. A arara, então, o papagaio, era o animalzinho de estimação deles, era o pet deles. A agricultura não foi um processo uniforme, foi um processo lento e cultivava apenas vegetais nativos da América, né, como a batata doce, mandioca, abóbora e o milho. E é interessante a gente notar que a agricultura não era a principal atividade desses povos. Era mais uma atividade complementar no cotidiano deles ali, não era visto como fundamental, como principal. Atualmente no Brasil existem mais de 300 etnias indígenas, são mais de 180 línguas dos povos originários que existe hoje. Imagina no século XVI, antes ali da chegada dos portugueses, a imensidão, a grandiosidade, diversidade cultural que existia naquela época. Se hoje os números são muito altos, imagina naquela época, né? Então a diversidade cultural era imensa ali. Os portugueses tiveram contato com mais facilidade com os tupiniquins, que fazem parte do tronco linguístico tupi-guarani. Então, os portugueses iam sempre associar os índios como tupis, por causa desse contato que eles tiveram com mais facilidade. Mas tinham ali inúmeras etnias, né? Não eram todos tupiniquins, não eram todos que falavam o tupi-guarani, né? E ainda tinha povos que viviam de maneira isolada. Existem até hoje etnias que vivem de maneira isolada. Então, na visão dos portugueses, eram todos tupis. Eu queria falar agora sobre um assunto que foi bastante comentado em junho do ano passado, que era sobre uma cidade que foi encontrada no centro da região amazônica, que seria a capital do mundo. Essa cidade era Ratanambá. Surgiram vários posts, vários textos falando sobre essa cidade que tinha aqui, era praticamente um império que existia aqui na região amazônica, né? E cada pessoa que ia falando ia colocando mais um detalhe ali, associando até a morte do Dom Felipe, né, os indigenistas que foram encontrados mortos lá, associando Ratanambá e a descoberta com a morte desses pesquisadores. Então, cada pessoa que ia falando, ela acrescentava mais um pouquinho. Então, eu queria falar que Ratanambá nunca existiu e eu vou te provar. Esses textos, essas postagens falam que Ratanambá existiu há 350 milhões de anos atrás. Para vocês terem ideia, há 350 milhões de anos atrás não existia nem os dinossauros. O Homo sapiens sapiens surgiu há cerca de 350 mil anos atrás na África, no continente africano. E como eu falei mais cedo na videoaula, os primeiros seres humanos que vieram para cá vieram há cerca de 14 mil anos atrás. Então, não teria como Ratanambá ter existido há 350 milhões de anos atrás. É impossível ter existido. O segundo dado é sobre a população. A população de Ratanambá, eles falavam que era do tamanho da Grande São Paulo. Para vocês terem ideia, atualmente a Grande São Paulo tem cerca de 22 milhões de pessoas. No século XVI, a cidade mais populosa da América era Tenochtitlan.
Tenochtitlan tinha entre 50 a 200 mil habitantes. Essa história lembrou muito a lenda do Eldorado, uma cidade feita toda de ouro, que o rei usava roupas de ouro, enfim, que era a cidade do ouro. Essa lenda do Eldorado, ela surgiu entre os povos tradicionais. Cada indígena, cada pessoa que ia contando essa história, colocava algo a mais. Ela começou falando sobre um rei que se vestia todo de ouro. Aí outra pessoa foi e falou que era o rei e o trono dele, o palácio dele, que era todo de ouro, e depois os próprios europeus ficaram falando que era uma cidade toda feita de ouro. Então, são lendas que surgem, né? E essas lendas são profundamente racistas. Por que elas são racistas? Por considerarem que aqui existiam povos melhores, povos mais avançados do que os que existiam aqui. É igual quando falam que as pirâmides do Egito foram feitas por ETs, como se os egípcios não fossem capazes de construir aquelas pirâmides. Então essas lendas são profundamente racistas por causa disso, que elas desvalorizam toda uma cultura, todo um conhecimento que uma comunidade tem, que uma comunidade possui. Agora eu vou parar de falar um pouquinho de Brasil e falar sobre três grandes sociedades, três grandes impérios que havia aqui na América, que eram os impérios Azteca, Maia e Inca. A sociedade maia foi a primeira a se consolidar como um império. Ela surgiu na península de Yucatán, no atual México. O auge do Império Maia foi no século IX e seu território ia do sul do México até a Guatemala. O maior monumento que se tem da época da América Antiga é um monumento maia, é um templo com mais de 70 metros. Então, só aí a gente vê a grandiosidade que foi esse Império Maia. A gente não sabe ao certo o número da população que tinha o Império Maia, mas a gente sabe que hoje existem aproximadamente 4 milhões de descendentes desses maias. Nas paredes dos templos, dos palácios da época do Império Maia, tem escritos em hieroglifos que contam a história de dinastias, de guerras que aconteceram. Esses escritos também contam sobre os rituais que eles faziam. Eles pegavam seus inimigos e sacrificavam para agradar os deuses. O calendário maia tinha cerca de 260 dias. Eles tinham um profundo conhecimento de astronomia e também de matemática. Os maias já conheciam o conceito do número zero, algo desconhecido para os europeus, por exemplo. Os europeus não tinham conhecimento sobre o número zero, tanto é que a numeração romana, né, os números romanos começam no 1, não começam no 0, porque eles não tinham conhecimento desse número. Eles foram ter quando eles entraram em contato com esses povos. O declínio do Império Maia foi por volta do ano de 900. Quando os europeus chegaram e encontraram com os maias, encontraram simples agricultores que realizavam os rituais dos seus antepassados. O segundo império a se consolidar foi o Império Azteca, que surgiu por volta do século, começou a se desenvolver, né, por volta do século XII, na cidade de Tenochtitlan, atual cidade do México. E quando os europeus chegaram, os astecas estavam vivendo seu período de auge, seu período de expansão. Os astecas também eram conhecidos como mexicas. Eles tinham uma língua, um idioma oficial que era o náhuatl,
e eles usavam um sistema de escrita conhecido como pictograma. Eles usavam um calendário com 365 dias e a base do sistema de números deles era o número 20. A base do sistema de contagem era o número 20. Os astecas tinham um impecável planejamento urbano, era incrível. Com aterramentos, drenagem, aquedutos. Para vocês terem ideia, Tenochtitlan foi construída em terreno pantanoso. Então aí a gente já tem uma ideia do planejamento urbano que eles tinham. O contato com os portugueses começou por volta de 1519 e em apenas 2 anos os espanhóis conseguiram dominar, conquistar Tenochtitlan. E isso simbolizou o fim do Império Azteca. O último império a ser consolidado aqui na América foi o Império Inca. Os Incas eram comunidades que viviam espalhadas na Cordilheira dos Andes e eles começaram a se expandir por volta do século XV, quando eles invadiam, conquistavam vilas vizinhas. Os Incas, eles não desenvolveram um sistema de escrita. O que eles desenvolveram foram o quipu. O quipu era um sistema de contagem, um sistema de números que somente pessoas altamente treinadas conseguiam decifrar, entender aquele sistema. Até hoje esse sistema não foi totalmente decifrado. Os Incas, eles tinham enorme conhecimento astronômico, matemático e de geometria também. Ele foi o maior império em questão de números. Ele chegou a ter 12 milhões de habitantes. O Império Inca era bastante estratificado. A gente tem aí como associação a Idade Média, que era muito difícil mudar de classe social. A mesma coisa era com o Império Inca, era muito difícil mudar de classe social. O Império Inca começou a decair com a chegada dos espanhóis. Os espanhóis trouxeram muitas doenças, então houve muitas epidemias, e por causa dessas epidemias, os Incas não conseguiram deter seus invasores, e o Império Inca ele foi conquistado, foi dominado pelos espanhóis em apenas 3 anos. Então essa foi a nossa segunda videoaula de história aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido mais sobre os povos originários da América. Bons estudos e te vejo na próxima videoaula.